Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui no nosso segundo dia de Feira Literária Estudantil dos Povos Indígenas do território de Itaparica. Bom dia a todos, todas e todes. Aos que tenham descansado e feito uma boa viagem, começamos nosso dia com a plenária de Cultura Viva Bahia, conduzida por Thaís Pimenta, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Um espaço de diálogo e fortalecimento das políticas culturais que nos movem. Agradeço aos envolvidos. Também agradecemos a performance impressionante da artista Kelneaticum Pancará, que trouxe em sua arte a força da identidade e a resistência dos povos originários. Este projeto foi contemplado no edital de apoio às festas, feiras e festivais literários, através do Programa Bahia Literária, com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura, via Fundação Pedro Calmon, direcionada na modalidade fomento à execução de ações culturais, de acordo com o Decreto Federal número 11.453/2023, a Política Estadual de Cultura, Lei número 12.365/2011, o Plano Estadual de Cultura, Lei número 13.193/2014, o Plano Estadual de Educação da Bahia, Lei Estadual número 13.559/2016 e a Lei Federal número 14.133/2021. Agora vamos ter a realização da mesa e convidamos as mulheres indígenas na resistência. É hora de executar as sabedorias das nossas mulheres. Na mesa 3, recebemos Elisa Pancararu, com mediação de Deisiane Tuxá e de Itainara Arfer Tuxá, para refletirmos sobre o papel fundamental das mulheres indígenas na resistência de seus povos e territórios. Saudações. Como apresentada, eu me chamo Deise Tuxá, do povo Tuxá da Aldeia Mãe, e é com muito prazer que eu participo hoje desse momento tão importante para nós, povos do Nordeste e do Sertão, como mediadora dessa mesa maravilhosa com mulheres potentes, no qual eu tenho o prazer de poder estar aqui hoje. Ver esse local povoado com resistência da nossa caatinga, do nosso sertão, é também nos fortalecer enquanto pessoas, enquanto mulheres. E hoje eu chamo para estarmos dialogando a Elisa Pancararu, brevemente falando um pouco sobre Elisa. Elisa, né, que só um momento aqui, pegar o breve histórico. Perdão. Elisa Pancararu, né, que é do povo Pancararu, localizada no sertão de Pernambuco, entre os municípios de Itacaratu, Petrolândia e Jatobá. Professora, antropóloga, ativista, liderança indígena, ela é mestre e doutoranda em antropologia pela UFPE, além de coordenar o Departamento de Mulheres Indígenas na APOIME, Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas e Espírito Santo. Com mais de uma década de atuação no movimento indígena, Elisa também atua como professora, né, e coordenadora pioneira no ativismo e também no feminismo indígena. Inclusive, muito prazer em poder estar aqui perto de você, Elisa, porque muitas já lhe citei nas minhas escritas. É uma referência para nós pesquisadoras também. Maravilhosa, né? Então, prazer, Elisa Pancararu com a gente. E para compartilhar também esse momento, Itainara Tuxá, Itainara Rodrigues Silva, mais conhecida como Itainara Tuxá, do nosso povo Tuxá. Mulher referência também para nós, também nas escritas, né, onde nós podemos
está representada, né, nas suas escritas. Ela que é mestra em saúde da população negra e indígena, é conselheira em psicologia, também faz parte e coordena, né, a UGT de Psicologia de Povos Indígenas na atuação da educação especial, na perspectiva inclusiva da educação escolar indígena e educação quilombola, e tem experiência também na atuação do Distrito Sanitário de Saúde Indígena. Então, com vocês, para nos prestigiar nesse momento, Itainara Tuxá. Bom, você gostaria de começar, Elisa? Pode. Bom dia a todos, a todas, a todos. Dizer que feliz essa manhã de hoje, 20 de maio de 2025, em que nós nos encontramos pessoalmente. E diga o meu tempo, né? E dizer que é com bastante alegria que eu venho a esse encontro com vocês. E dizer que eu me inspiro em cada uma de vocês, né? Eu não saberia contar tanta história se eu não escutasse histórias. E eu vindo para cá, eu estava em Recife, participando de um ciclo chamado COP Parente, né? COP Parente é uma preparação para os nossos parentes indígenas participar da COP 30, né? E essa preparação tem tudo a ver com esse momento aqui conosco, povos indígenas. E eu vim olhando o título da nossa mesa, né, Mulheres Indígenas da Correnteza da Resistência. E a correnteza, né, é claro que me veio à mente imediatamente o Rio São Francisco, né? E o Rio São Francisco, o Velho Pará, ele tem uma relação conosco de ancestralidade, de espiritualidade. Então, essa lembrança que está no nosso subconsciente, nós povos indígenas, aqui desses arredores, então, óbvio que me vem à mente automaticamente a relação da correnteza das águas do Rio São Francisco com a nossa história, né? Mas também com a violação da nossa identidade, violação do nosso direito em conviver com esse ser, com esse espaço sagrado onde os nossos antepassados, onde os nossos rituais sagrados eram realizados por ali, né? E onde é a morada da nossa espiritualidade, né? Então, pensar nessa correnteza enquanto palavra, mas enquanto resistência, nos diz muito do que é a nossa história. Então, como fui apresentada aqui, eu sou do povo Pancararu, considero que estamos próximo aqui da cidade de Paulo Afonso, porque imagino que fica a 40, 50 quilômetros daqui, né? Então, eu penso que estou próximo, né? E pode passar. E aí me veio essa lembrança de como é importante a gente trazer a nossa história, né? Para que não apenas os nossos parentes compreendam o que é a nossa luta, mas principalmente a sociedade, o povo brasileiro. E aí, eu ia deixar essas reflexões para o final da minha fala, mas essa mesa sobre mulheres indígenas, eu trago o que me inspira a pensar na equidade de gênero,
porque eu acho que eu vou passar e voltar aqui depois. Pode passar. Depois eu volto. E eu trago essa fotografia. Ela é um vídeo de poucos segundos. Eu não consegui colocar em vídeo, mas no vídeo essas plantas estão se movimentando. Elas estão dançando, né? Eu considero que elas estão dançando, né? E aí, como nós povos indígenas vamos aparecer na história do Brasil, né? E mesmo nós, povos indígenas, né? Imagina a sociedade nacional, mesmo em pleno 2025, na contemporaneidade, nós ainda aparecemos nos livros didáticos, nas histórias, como pessoas do passado, né? Pessoas que viviam, andavam, pescavam, cantavam, dançavam, e moravam em ocas, e usavam arco e flecha, e tacape, e lança, e etc., né? No entanto, nós estamos aqui. Nós somos pessoas do presente. Nós estamos aqui nesse auditório, fazendo performance, falando, ouvindo, mas, sobretudo, resistindo ao perigo que essas histórias trazem ao negar a nossa existência, né? Então, essa ausência e presença se faz necessário fazer essa reflexão, né? Porque essa ausência, ela é uma construção proposital, né? Ontem eu conversava com um parente Tinguibotó, aqui da Alagoas, e ele perguntava como eu construía a minha fala. Eu disse, sobretudo, fazendo uma trajetória histórica, porque parece que nós passamos a existir a partir do ano de 1500, e não é, né? A partir do ano de 1500, a gente passa a ter toda a nossa existência violada, violentada, e todos os nossos direitos, né? E a saúde, a educação, a cultura, a alegria, a felicidade, enfim. Mas pode passar. Para começar a falar das nossas mulheres, eu trago o meu lugar de fala, o meu lugar de conhecimento, de convivência. Então, eu trago uma fotografia de 1936, né? E aqui nessa fotografia tem homens e mulheres, né? E essas mulheres são mulheres da tradição, mulheres dos rituais sagrados, mulheres curandeiras, rezadeiras, enfim. E eu digo que o meu povo é de uma sociedade matriarcal também, porque tem na sua história, e é na sua história há mais de 100 anos, e mesmo essas mulheres que viveram aqui há 100 anos atrás, os seus nomes continuam nos orientando, as suas histórias, as suas atividades continuam fazendo parte do nosso cotidiano, né? Então, essas mulheres são parteiras, rezadeiras, curandeiras e raizeiras, enfim. E aí elas estão, né? E no decorrer da minha fala, essa presença feminina, ela vai me inspirar a construir essa ideia de equidade. Pode passar. E aí, essa sociedade matriarcal, essa presença feminina vai continuar até os dias atuais, né? E eu vou me inspirar principalmente no mundo da espiritualidade, no mundo da tradição, e eu vou observar, né?
como as nossas atividades, como a nossa presença, como a nossa contribuição nesse cotidiano, em princípio da tradição, vai estar a nossa presença. Então nós continuamos trazendo do universo do sagrado para a nossa identidade, para a nossa resistência, para a nossa presença enquanto Pancararu. Mas também observo outros povos, né? Outras presenças, inclusive para entender, né, o que outros sagrados, né, entender, respeitar outras especificidades, outras diferenças, outras formas de ver o mundo, né? Usando a linguagem da educação escolar indígena, a especificidade é exatamente o ser Tuxá, o ser Pancararu, o ser Cariri Xocó, a essência Pancararu, a essência Tuxá, a essência Xucuru Cariri, essa identidade, né? Pode passar. E aí, o que me inspira a pensar em um mundo sem violência, sem machismo, sem preconceito, e aí, claro que eu não ia passar por aqui e não lembrar que nós, mulheres indígenas, também estamos em contextos de violência, estamos em contexto de desigualdade, estamos em contexto de injustiça. Onde começa? Será que sempre o machismo reinou nos nossos povos? E aí, eu vou escutar em outros espaços que o machismo é cultural dos povos indígenas. A violência contra a mulher é uma cultura. E quando eu vou buscar no meu mundo sagrado, no mundo da minha espiritualidade, ora, lá não existe violência. Não. Lá é um mundo de amor, um mundo de solidariedade, um mundo do bem, um mundo onde há seres sagrados masculinos, mas há seres sagrados femininos. Eles não estão brigando. Ninguém está dando chute no outro, nem facada, nem tiro, nem brigando por coisa alguma. E se nós, indígenas, aqui no mundo terreno, somos a representação ou a inspiração dos nossos encantados, seres de luz, Espírito Sagrado, como queiram entender, então, onde nós encontramos essa forma violenta de ser? Né? E aí, quando eu digo com tranquilidade, porque eu digo que o machismo, o racismo, é uma mazela da colonização. Uma certa vez, um professor que era orientador de um desses TCC que a gente anda escrevendo por aí, ele disse: tem certeza, né, que a violência contra a mulher é uma mazela da colonização? Eu esperei ele dar a nota para depois eu dizer que tinha certeza, né? Claro que eu tenho certeza. Claro que eu tenho certeza. Existe um conceito chamado entroncamento patriarcal. Traduzindo ao pé da letra, a colonização, o colonizador, o invasor, o golpista primeiro de 1500, quando eles chegaram aqui, eram todos homens. Depois, enfim. Então,
não apenas nossas mulheres e meninas foram violentadas, mas os nossos homens também. Nesse chamado entroncamento patriarcal, aonde os nossos homens vão trabalhar e vivencia essa relação de exploração de trabalho e adquire essa mazela, as ideias erradas, os maus costumes, e implementa nas aldeias. Então, alguns maus costumes não nos pertencem, não pertencem à nossa essência indígena. Alguns maus costumes é uma mazela que está posta, e nós precisamos falar sobre. Nós saímos na sexta-feira, de uma conferência de mulheres indígenas, aqui na cidade de Paulo Afonso, né? E estamos prestes a acontecer a 4ª Marcha das Mulheres Indígenas, conjugada à primeira Conferência Nacional de Mulheres Indígenas, na primeira semana de agosto, em Brasília, né? Como professora, eu penso que essas questões elas devem ser faladas no âmbito escolar, sim. Nossas escolas é uma instituição de forte poder de comunicação, de formação e de transformação, mas não traz para a sua pauta questões reais. Não estou querendo dizer que matemática, geografia, história, etc., não são reais. São. Mas questões de nossa época, agora, também se faz necessário. A pauta sobre gênero precisa estar na escola, que é uma extensão da sociedade. Pode passar. Bem, o que eu quero dizer principalmente, essa também é uma fotografia de 1938, para dizer que o nosso território indígena é um território sagrado, né? Ele é um território sagrado porque ele é morada da nossa espiritualidade, ele é morada dos nossos antepassados, é morada de todos esses seres que estão conosco, para além dos seres humanos, né? Então, e ele tem uma gestão compartilhada. E pensar a gestão compartilhada é pensar em uma outra questão atual, porém perigosa, problemática, que são as mudanças climáticas, né? E aí, em tempo de COP no Brasil, porque todo ano tem uma COP, como esse ano é aqui no Brasil, ele está em evidência. Nós estamos no bioma Caatinga. É claro que eu faço uma defesa apaixonada e apaixonante também, né? Porque nós estamos falando de resistência, de correnteza e resistência. Se estamos falando de resistência e correnteza, estamos falando da nossa Caatinga, estamos falando da nossa gente, estamos falando do nosso rio. E o bioma Caatinga, a floresta Caatinga, ela é a única no planeta Terra. Não existe essa floresta em lugar nenhum da face dessa terra. Então, nós deveríamos andar, o povo brasileiro, com essa floresta assim, feito uma criança, né, no braço. No entanto, há uma construção cultural, histórica e de políticas públicas e de imaginário popular e de literatura e arte, cinema e novela, de desvalorização desse bioma, dessa floresta e automaticamente de sua gente, ou seja, nossa gente. Então, sempre esse bioma Caatinga é retratado como um lugar de miserabilidade, um lugar miserável, de gente feia, de mulheres magras, com seus maridos magros e feios, e crianças também, e todo mundo.
Mas isso não é só um imaginário, isso não está só no desenho animado, nem no livro, não, está no livro didático, está na literatura. Então os clássicos da literatura trazem essas revelações. E eles são clássicos da literatura. O cinema brasileiro, até aí seria tranquilo se tudo isso não fosse parar nas políticas públicas, no sentido de desvalorizar, né? E eu não estou fugindo da temática da resistência, da correnteza da resistência das mulheres, mas de trazer essa resistência enquanto fortalecimento e valorização, né? De dizer que esse território indígena tem o seu sistema, tem essa gestão, não são apenas o mundo da espiritualidade que vive em harmonia. O ecossistema também, o meio ambiente também vive em harmonia. E nossos territórios indígenas têm nossos sistemas próprios. E eu vou trazer esses sistemas próprios para ilustrar a importância e a presença da mulher nesses espaços. Me diga o tempo de terminar, eu já estou terminando. Então, um sistema de educação, que não é a educação escolar, é que nossas mulheres são guardiãs, detentoras e zeladoras dos saberes e conhecimentos tradicionais, que são passados de geração a geração. Isso me inspira a falar de equidade pela primeira vez, né? E aí, o outro sistema de saúde, que não é o SUS, 2 minutos, 5 minutos, então já vou terminar, que são os processos e procedimentos próprios de cura que nossas mulheres conhecem e realizam. Enquanto convivência e gestão ambiental, é a harmonia. É a harmonia. Pode passar. Pode passar, isso é uma fotografia atual. Eu não vou falar item por item, pode passar. Esses são os capítulos da minha dissertação. E eu vou concluir com a definição pode passar, de feminismo indígena. Eu vou concluir falando sobre feminismo indígena e uma definição que eu faço inspirada na trajetória das mulheres indígenas que eu vou conhecendo, não apenas do meu povo, mas de outros povos. Então, quando eu falo que me inspiro em vocês são minha inspiração, é que esse feminismo indígena, ele nasce com essa presença. E aí eu vou ouvir muitas críticas, muitas pessoas que contestam, e as pessoas vivem contestando o feminismo, mas ninguém contesta o machismo, é tranquilo, é normal, é belo, é maravilhoso. Já o feminino, as pessoas contestam. Mesmo sendo a palavra, eu considero a palavra de domínio público, né? Mesmo ela sendo criada lá na década de 1960, 70, nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, e etc., não com esse nome, mas nossas mulheres indígenas já faziam feminismo no sentido de propor a igualdade, a equidade, desde antes do século XIV, antes do século XIII, a harmonia e a proposição de uma justiça, de uma equidade, já existia, não com essa palavra, claro. Então, o feminismo indígena é um conjunto de ações em prol dos direitos coletivos. Então, nós, mulheres indígenas, não defendemos apenas o nosso direito de mulheres, mas de coletivo. Por isso, defendemos o direito à terra, à educação, à saúde, o direito das crianças, da natureza, do rio, e etc., né? E aí, é uma luta que é uma presença que começa nos rituais sagrados, que começa no nosso território, que começa na participação nas reuniões, nas lutas, no apoio. E aí, por isso é uma ação, né? É uma ação, é uma relação de pertencimento com o nosso território,
por isso corpo, território, mas é a presença nas nossas organizações de base, né? E essa participação é crescente, né? É crescente porque vai para os espaços públicos municipais, estaduais, nacionais, internacionais, mas sempre com essa defesa de um coletivo, né? Defesa das questões coletivas, dos direitos humanos coletivos. Defesa contra a qualquer forma de violência. Pode passar. Obrigada. Maravilha, né, pessoal? A gente poderia ficar aqui várias horas ouvindo Elisa e compartilhando do que ela traz, né, dessa firmeza, dessas ideias, da questão do gênero, feminismo, né, e do que ela traz enquanto território Pancararu, enquanto força da mulher Pancararu, do que ela vem trilhando. E assim como o Rio e a nossa mesa, ela traz o tema, Elisa também abre caminhos para que outras mulheres tantas possam também conseguir ocupar, né, esses espaços e trazer também a discussão. E para a gente não perder tempo, eu vou combinar com vocês, para que a gente possa ouvir Itainara Tuxá, e após a fala dela, a gente pode abrir para a plenária, e aí podemos trazer as indagações, né, as perguntas, os elogios, compartilhar também experiências tantas aqui conosco. Então, vou passar para você, Itainara. Oi. Bom sol, cangril-kie, na minha língua do Zubucoá. É uma honra, assim, um privilégio ouvir Elisa. A gente, com certeza, tem muito a aprender e a escutar. Eu acho que aqui a gente traz categorias importantes para pensar na nossa atualidade, principalmente para discutir questões relacionadas à categoria mulher e à resistência. E aí a gente precisa separar e voltar alguns aspectos, mas também é uma oportunidade da gente olhar para a nossa identidade e se questionar a partir da constituição desse corpo território. Esse corpo no território. O que compõe esse corpo? Que elementos estão constituintes, além dessas apresentações formais, como foi colocada, né? A minha formação é em psicologia, então eu tive um interesse muito grande de compreender como se constitui o meu povo Tuxá, como constitui essa minha identidade enquanto mulher indígena. E aí eu faço um trabalho mergulhando, trazendo as referências, claro, do território do Rio, para compreender alguns elementos. E isso não diz só da identidade do povo Tuxá. Isso diz da identidade também de outras pessoas, de outros coletivos. Então, sintam-se convidados também a pensar. Eu sei que talvez no início seja um estranhamento, porque não são temáticas, histórias que são cotidianamente apreciadas, né, nos espaços de sala de aula. Então, que vocês tenham a oportunidade e essa abertura da escuta, mas uma abertura da escuta implicada. Olha, eu não entendo muito o que eles estão trazendo, dizendo, são sentidos diferentes de vida, mas eu me implico, eu me esforço, eu quero essa aproximação. Eu acho que o encontro aqui hoje para a gente falar sobre essas identidades traz também a implicação e o compromisso que vocês têm, a partir dessas histórias silenciadas ou alagadas desse território Itaparica, que a gente consiga também se inspirar, né, nessas histórias e luta dos povos indígenas e povos tradicionais que aqui também compõem. E antes de iniciar, eu vou trazer minha referência maior, né, que é a referência do meu povo, que é essa memória, que é a memória de uma submersa, que é a memória de um povo e de uma história que foi alagada, mas não foi silenciada. Eu sou Tuxá, eu sou Tuxá com orgulho. Eu sou Tuxá, eu sou Tuxá com orgulho. Eu sou Tuxá, guerreira, estou aqui pra lutar.
Eu sou Tuxá, guerreira, estou aqui pra lutar. Eu vou lutar pelo meu povo com a força do Deus do ar. Eu vou lutar pelo meu povo com a força do Deus do ar. Reina, reia, reioa, na reia, reia, reia. Oh, reina, reia, reioa, reina, reina, reia. Nae, 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 naoa. Ah, ei, nae, nae, naoa. Ai, nae, naoa. Queria também saudar a ancestralidade aqui presente, saudar as mais velhas, saudar a força das mulheres que aqui estão presentes, para que a gente possa conversar. Iniciar também um pouco sobre essa construção dessa identidade e dessas categorias. E aí a gente, quando fala de identidade, um ponto importante para a gente que é jovem, e me permitam me colocar nesse lugar, porque quando eu iniciei o movimento indígena, eu era jovem, com outros jovens da minha comunidade, a gente fundou um coletivo que foi importante e ainda é, e que hoje ele se entrelaça com outras organizações estudantis do território, também a partir da educação escolar indígena. Então, esse lugar também da educação é um lugar de centralidade na luta dos povos indígenas, especialmente trazendo a referência da vivência do povo Tuxá. E aí a gente tem essa concepção ocidental, e aí eu vou marcar assim, a ocidentalidade das perspectivas e visões de mundo dos povos indígenas, porque Elisa trouxe um pouco desse processo da colonização. E, como vocês também bem sabem, a colonização ela traz formas de pensar de outras culturas, de outros povos. E esses modos de pensar, eles se divergem consideravelmente das perspectivas indígenas, no que diz respeito à vida, no que se diz respeito nas relações com a interação desse espaço e no que diz respeito das subjetividades. E aí é esse campo que eu vou me atentar. Nessa filosofia ocidental, o futuro somos nós. Quem nós vamos ser quando crescer? Quem nunca foi questionado com isso? E quem nunca se angustiou por não saber ainda responder sobre isso? Eu não sei, eu estou no ensino médio, eu estou no ensino fundamental, eu não sei das possibilidades, eu não sei, eu não tenho como prever o que eu vou ser daqui a 10 anos. Mas a sociedade cobra que a gente se prepare para isso. E colonizando essa afirmação, o questionamento para o corpo indígena, para esses estudantes, é: que retorno o seu corpo traz? E aí não é mais uma perspectiva futura, mas é uma perspectiva que volta. E isso não diz idade. Uma criança pode retornar para a sua comunidade algo muito bom. Eu não preciso construir para ser. Eu sou. E aí essa identidade de que eu sou é que compõe esse elemento do corpo indígena. O corpo indígena ele também é formado a partir da coletividade. Nós somos formados a partir desse nosso coletivo. E aqui eu trago, o povo Tuxá, onde tem todas as minhas referências. Referências de posicionamento de mundo, de pensamento, de canto, de arte, de filosofia, de bem viver, de tudo isso que a gente hoje está falando, que os povos indígenas já falavam há muito tempo atrás. Mas para a gente pensar sobre mulheres e resistência, trazendo essa alusão à correnteza, como Elisa colocou, bem pontuou, a correnteza nos remete ao elemento essencial que nos interliga nessas histórias e cidades, que é o rio Apará, o rio São Francisco, o rio que está presente nesse grande território. E aí, trazer
para a gente pensar que esse patriarcado, né, esse machismo, ele é um sistema, e Elisa trouxe, que é colonial, e ainda bem que ela teve certeza de dizer que é colonial, porque isso tem a ver com a nossa vivência, a nossa história. A gente tem certeza porque faz parte da nossa vivência. Então, quando o patriarcado ele chega a partir de um pensamento que é colonial, que elege um corpo branco, hétero, né, normativo, ele é padrão, ele é magro, ele é intelectual. O homem da ciência, da ocidentalidade, é a figura de um homem. É a figura que está nos livros que vocês vão estudar. São as referências que vocês vão trazer. São as referências mais consolidadas dentro das academias. Então, a maior parte do tempo que a gente está nas escolas e em outros cursos de formações, a gente vai ver teorias consolidadas por homens. Porque mulheres não tinham capacidade também de formular métodos, teorias e falar sobre a vida? Não. Porque era um sistema muito consolidado que, digamos assim, você tinha que ter o ingresso VIP para poder entrar. Então, a academia também, historicamente, excluiu esses outros corpos que não eram esse corpo que eu acabei de mencionar aqui. Branco, hétero, normativo, padrão, magro. E isso é importante vocês fixarem, porque vai dizer de outros processos de violência, não só violência contra a mulher, mas violência em decorrência de sua orientação sexual, violência em relação à deficiência, o corpo com deficiência. A gente tem oposição, o capacitismo. Isso diz sobre essas discussões do corpo magro e gordo. Há um padrão que ele é imposto na sociedade. Então, nosso trabalho é conseguir enxergar esses mecanismos que reforçam essas identidades que historicamente foram identidades de poder. Então, o patriarcado é um sistema integrado de poder que coloca os corpos de mulheres subalternizadas nesse lugar de submissão, corpos submissos, a partir de uma relação de poder. E a gente pode achar que é uma relação vasa ou fácil de ser manobrada, mas ela é muito bem estruturada, e aí ela vai se articulando com outros cruzamentos, que a gente chama de interseccionalidade. A interseccionalidade são os pontos que cruzam nossos corpos. Eu estou aqui numa via que tem muitas possibilidades de caminhos. E aí esse meu corpo vai se encontrando com classe, esse meu corpo vai se encontrando com gênero, esse meu corpo vai se encontrando com marcadores raciais. E normalmente, porque foi normatizada essas violências, esses encruzamentos produzem violências aos nossos corpos. Então, quanto mais categoria esse corpo tiver, entre aspas, né, porque não é escolha, tem a ver com processo de identidade, mas processos também de violência a gente vai sofrer. Então, vocês imaginem que os corpos indígenas, dentro desse processo histórico, sofreu diversas violências, vai se encruzar com a violência de gênero, que é mais uma violência para esse corpo, né? Que é a violência de gênero que não só acontece com mulheres indígenas, né? Outras mulheres também sofrem essas violências por serem mulheres, mas que alguns corpos acabam encontrando em suas vidas mais elementos violentos dentro desse processo, que vai causando processos de sofrimento e adoecimento, né? Quando a gente fala, as mulheres jovens têm um índice elevado de automutilação ou de pensamento suicida. O que está por trás disso? Quais as violências estão implicadas nesse processo? Para que a gente afirme isso, né? Ou quando diz os homens, os jovens, eles têm uma incidência maior no processo de alcoolização. Ok, mas o que está por trás disso? Então, é sempre voltar
e tentar compreender os processos para que a gente tenha estratégias e respostas sobre resistência, sobre processos afirmativos de vida. Olha, nessa atualidade, a gente tem um fator que a nossa juventude ela lida com as mídias sociais, as telas, e uma relação, dentro do ponto de vista da área da saúde, especialmente da saúde mental, uma relação que se estruturou de uma forma que causa adoecimento. Então, a gente está falando muito sobre ansiedade, sobre depressão na juventude. Mas há algumas décadas atrás, quando não se tinha o boom da tecnologia, quando não se tinha um boom da expansão desses smartphones, como que essas crianças, esses jovens se comunicavam? Como era essa relação? Aí onde entra um papel fundamental dos nossos corpos velhos, da nossa ancestralidade, da nossa memória, da oralidade. A gente tem substituído a oralidade pelo processo, talvez nem mais de escrita, porque nem é escrita. Com as inteligências artificiais, eu consigo achar as respostas prontas, nem tenho o trabalho, né, de pensar ou de memorizar o que meus avós, meus pais, meus tios, os mais velhos da minha comunidade, do meu bairro, essas histórias que estão contando. E a gente perde, porque essas histórias fazem parte de quem somos. Então, quando vocês forem estar em outros espaços e questionar, vem cá, quem é você? Se apresente. Aí todo mundo fica dando risada, fala mal o nome, né? Aquela timidez, fala o nome, e você não sabe falar de si. Passa aqueles 10 segundos pensando, quem eu sou? Como é que eu vou responder isso? E isso tem a ver com o processo de identidade. Se a gente não tem nossas identidades consolidadas, a gente não tem como responder. E não tem como responder muita coisa. A gente não tem como responder, por exemplo, sobre as mudanças climáticas. Se eu não valorizo, não conheço a história do meu território, eu não vou lutar, não vou somar a luta, eu não vou me implicar. Então é isso. A caatinga está morrendo e pronto. Ou eu não conheço o que a caatinga produz. Isso é pior ainda. A gente tem a caatinga, a gente tem o Rio São Francisco, mas a gente não sabe da sua potencialidade. E o que isso tem a ver com mulheres? Porque esses conhecimentos, para nós indígenas, têm um papel central da figura das mulheres. São elas que estão tecendo nossos territórios, são elas que estão passando essas histórias também. Também temos homens, mas são as mulheres que carregam no colo, como Elisa trouxe, né? Essa epistemologia, esse saber, essa ciência que diz daquele território. Ora, a Mata Atlântica tem um outro processo de conhecimento, de medicina, que a caatinga não tem. Um outro processo de nutrição, que a caatinga não tem. E eu tenho como falar sobre isso, porque eu saí da caatinga para um território de Mata Atlântica, e para mim foi um outro universo. Eu fiquei ali no sul da Bahia, ali na região Ilhéus, Pau-Brasil, e para mim foi um outro mundo, assim, outro mundo de diversidade de frutas, de animais, outro mundo de diversidade de artesanato, de cultura. Então, tudo isso tem a ver com esse corpo-território que está integrado nessa grande, vamos chamar, Bahia, porque a Bahia também é a mãe do Brasil, né? A Bahia também é a mãe indígena, pensando esse processo histórico, que a nossa história começa aqui. A nossa história vem a partir daqui. E se a gente, essas gerações mais novas, perde essa memória de poder falar e falar sobre, qualquer um pode contar a história. Como muitas vezes a gente contou a história que o Brasil foi descoberto. Hoje a gente já fala que ele foi invadido. E a gente já coloca o protagonismo indígena nessa luta. E entende a valorização e a luta dos povos indígenas para o que se chama futuro ancestral, que tem a ver também com essa proteção com o meio ambiente. Então, aquilo que parecia distante, aquilo que parecia só diz respeito aos povos indígenas, às mulheres indígenas, cuidar do seu território,
hoje, com essas mudanças, está dizendo não. Nós todos somos responsáveis também. E você conhecer o território que vocês estão é muito importante, porque a gente sabe que em um tempo e espaço, com a construção da barragem de Itaparica, não impactou só Paulo Afonso. Muitas cidades aqui foram impactadas. Não impactou só povos indígenas. Ou vocês acham que até hoje a gente está seguro e livre de um desastre, entre aspas, ambiental? Porque a construção de barragens de hidrelétricas no Brasil não pode ser considerado um desastre natural. É um projeto político. E é um projeto político de morte também. Ou vocês acham que a gente está seguro? Que essa barragem não pode romper? Que a gente pode subestimar a força do Rio São Francisco, do Rio Apará? A gente vê que Paulo Afonso é uma ilha. E se alagar? Quem vai sobreviver? Que planos de contingência nós temos? Esses planos foram considerados as populações mais marginalizadas do nosso território, porque também a gente não fala só de racismo da população indígena, mas a gente pensa no racismo ambiental. Onde é que estão essas populações periféricas, se não nos riscos para desastres, riscos sociais? A gente tem que pensar tudo isso também quando a gente discute povos indígenas. Olha que coisa bonita. Eu estou trazendo uma filosofia de mulheres da minha comunidade, mas eu estou também trazendo para que vocês pensem a partir do lugar de vocês, que essa construção é nossa. E a valorização precisa também ser nossa. E os espaços que os povos indígenas precisam compor também. Né? Quando a gente fala sobre a história aqui da região, que tenha também os povos tradicionais. Enfim, se deixar, eu falo muito. Então, a gente sabe que o patriarcado não é algo que é originário dos povos indígenas, como bem colocou Elisa. É uma estrutura imposta pela colonização, onde a gente sabe que violentou não só mulheres indígenas, mas as mulheres negras também. A gente vê que o racismo, o patriarcado e o colonialismo, eles andam juntos. E também o patriarcado ele é colonial porque, na medida que ele também destrói nossos territórios. Quem sustenta os territórios também são as mulheres indígenas. Então, quando a gente está em disputa territorial, a gente sabe que a colonização é uma disputa por terra, e hoje a grande luta dos povos indígenas é ter seus territórios demarcados. O patriarcado ele também está ali presente operando. Quando as mulheres indígenas também são ameaçadas de morte, quando as mulheres indígenas são assassinadas dentro dos seus territórios, protegendo seus territórios, sua cultura, sua comunidade, protegendo a história dessa comunidade, a língua ancestral dessa comunidade, a força dessa comunidade. Quando são as mulheres indígenas também violentadas sexualmente dentro dos seus territórios por insegurança, né? Então são processos de violências constantes que nós passamos, e não é só as mulheres que estão colocadas nesse lugar de grande vulnerabilização, as crianças também ficam desprotegidas. Quando um território está desprotegido, as crianças também estão desprotegidas. Que a gente também pense essas infâncias indígenas a partir dessas estruturas que eu fui apontando, como corpos que essas violências são direcionadas, e direcionadas sem piedade. A gente já viu reportagens de crianças caigangues degoladas, de crianças Yanomamis estrupadas e mortas. Não precisa ir para longe. Aqui nos nossos territórios a gente sofre violência. Então, que a gente pense a luta pela demarcação do território dos povos indígenas é a luta pela vida. É a luta pela nossa resistência. Por isso o nome, Mulheres Resistência. E com o impacto da barragem de Itaparica para o meu povo, foi as mulheres tedzis, tuxás, que saíram do nosso território, mães, com crianças, com família, e foram fazer um processo de formação.
para serem professoras em outras comunidades. Isso na década de 70, 80. 80 foi a culminância do território alagado. Então, a partir dos anos 90, os anos 2000, inicia um divisor de águas no meu território que se chama educação. Com essas mulheres, já professoras, retornam para os seus territórios, para a sua aldeia, para o seu povo e diz: a gente precisa afirmar. Se a gente não afirmar, no nosso modo tuxá, a gente perde tudo. Então, eu vou ser lida como parda, como negra, eu vou ser colocada em outras categorias, porque não existe mais povos indígenas no Nordeste. Essa foi a narrativa mais contada. E hoje a gente está aqui para dizer que não. Sempre estivemos, sempre lutamos. Então, é preciso a gente se reconectar com essas memórias de histórias, para a gente entender quem somos e entender esse futuro ancestral. Enfim, falar um pouco sobre esse papel da educação, e é por isso que hoje a gente tem aqui entrelaçado a esse encontro também estudantes indígenas de outros territórios, né, Rodelas, outras cidades próximas aqui, porque a educação anda junto com esse futuro, anda junto, trazendo essa diversidade dos povos indígenas. E aí, só para finalizar mesmo, eu queria deixar vocês com essa mensagem. Nos ensinaram a obedecer, mas nós aprendemos a resistir, juntas como as águas que se encontram. Na correnteza da resistência, nossas vozes são águas que nunca secam. E que essas discussões não sequem, que vocês tenham sede de buscar outros saberes que vocês não encontram dentro das academias. Então, é isso. Ineto. Que maravilha, né? Eu fico aqui arrepiada, sentindo toda essa ancestralidade do nosso povo tuxá, representada aqui por Itainara, uma mulher forte, potente, que traz nas suas narrativas, né, a experiência do nosso povo e tudo que ela vem trazendo, né, discutindo a questão da colonialidade, a questão das referências, como ela trouxe, né, uma filosofia que traz para a gente, enquanto vocês, né, estudantes, que possam ver hoje no nosso cotidiano, né, essas questões. É importante também a gente pensar que, como as duas mulheres trouxeram, né, a questão da colonialidade, ela não se cessou naquele período colonial, né? Ela ainda acontece no nosso cotidiano de diversas nuances, né? De forma que atravessa as nossas vidas. Então, é preciso essa reflexão, e são reflexões importantes que elas trouxeram para que possam contribuir com a discussão de hoje. Então, vou abrir agora para a plenária. Gostaria de saber quem quer fazer inscrição para alguma pergunta, comentário, trazer as indagações do que foi compartilhado nessa manhã de hoje, tão rica, né, tão produtiva, importante e potente, com essas duas mulheres. Oi. Não briguem para falar. Pode até ser um compartilhamento, né? O que fez sentido, se fez sentido, se vocês concordaram ou discordaram, ou acham outra coisa. Cangrio que bom, ontem eu fiz uma declaração de amor para a Yacunã, que é minha irmã, após uma apresentação, e eu queria aproveitar essa manhã para fazer uma declaração de amor para você, Tainá, que é Talalinha, né? Como a gente chama carinhosamente. Celebrar a sua vida. Oi. A potência que você é como pessoa, como intelectual, acho que é um ponto muito importante que você e a Elisa provocaram as mulheres nesse lugar de pensadoras, né? A gente fala na categoria da ciência de pesquisadora. Não, pensadoras. De mulheres que pensam, que vão, que enfrentam, né? Que indagam.
E aí eu queria te agradecer por ser essa inspiração e essa representatividade para o nosso povo tuxá, do lado de uma outra também muito incrível. E dizer da beleza, eu acabei de postar vocês assim, da beleza que está essa mesa, né? Uma mesa de mulheres nordestinas, o nosso sertão da Bahia, sertão de Pernambuco, aqui com a Elisa. Eu me lembro quando eu vi a Elisa, e aí me permita, Elisa, do equívoco que a gente tem do pré-julgamento. Quando eu te conheci, Elisa estava sentada descalça, assim, com um monte de sacola, toda desorganizada, e ela ia para uma mesa. E aí eu olhei assim, eu disse, a doutora, olha eu, parenta, né? Eu disse, a doutora está ali toda... E aí Elisa levantou com suas sacolas, botou num canto assim, e Elisa começou a falar. E eu me lembro, Elisa, quando você começou a falar, do tanto que você ecoou em mim. Como mulher nordestina, como uma mulher desbravadora, que ousa, que questiona e que vai fazer ciência. Elisa, viu, alunos? Elisa é uma referência, eu queria que vocês batessem palmas. Ela é uma referência de pesquisadora no Nordeste. De pesquisadora. E a gente que é daqui não conhece. Elisa tem artigos publicados, trabalhos que rodam o mundo, temas internacionais, discussões que extrapolam esse nosso universo de Taparica. Ela é do mundo, e assim também é Thalalinha. E aí celebrar essa possibilidade das que nos antecederam, que nos permitiram ganhar o mundo, e viver, e questionar, e estar nesse lugar. E eu queria, que eu vi que você trouxe aí. Então, eu pedi para fazer isso. Queria que você falasse um pouco de como tem sido a sua atuação como conselheira do Conselho Regional, né, de Psicologia, das contribuições que as nossas presenças indígenas, nossos corpos, especialmente femininos, têm feito na transformação da psicologia brasileira. E cheiro e te amo. Gente, Nita é uma lindeza, assim, te amo também. Uma referência. Ela é bem humilde, ela, né? Ela não falou quem é ela, mas também uma outra potência que a gente tem, né? O que não falta para a gente é grandes referências e potências assim que o mundo precisa conhecer. Eu até trouxe, essa é uma referência técnica que orienta o profissional psicólogo, mas não só psicólogo, né, outros profissionais que atendem mulheres em situação de violência. E essa é uma referência construída pelo CREPOP, do Conselho Federal de Psicologia. Cada profissional, cada profissão se registra em um conselho de, digamos assim, um conselho de classe, né, um conselho profissional. E que ele tem a função de orientar, fiscalizar e disciplinar esses profissionais. Isso quer dizer que um médico, que um dentista, um assistente social, enfim, essas profissões, essas categorias profissionais não podem agir de qualquer forma. Eu acho que é assim e vou agir assim, né? A enfermagem, a antropologia. A gente tem orientações de como, eticamente, sermos um profissional. E, dentre de tantas finalidades dos conselhos, tem essa que é muito importante, de orientar os profissionais e a sociedade sobre temas relevantes. Então, a violência contra as mulheres é um tema que a gente tem discutido e tem construído dados e informações. E eu tive o privilégio, né, e assim, para mim é uma grande honra, tudo que eu vivi durante 4 anos, tem 4 anos, vai fazer 5 anos que eu sou formada em psicologia, e tudo que eu pude viver a partir desse lugar.
inclusive estar hoje numa mesa com pessoas maravilhosas e um evento tão lindo como esse, né? Um privilégio que eu pude estar. E essa construção da referência também, porque a gente foi para Brasília, o Conselho Federal fica em Brasília, a sua sede, reunindo personalidades, assim, pessoas referências na temática. E aí eu fui com a missão de falar sobre mulheres indígenas, a violência em contexto de mulheres indígenas. E o quanto que a nossa presença dentro do Conselho, não só do Conselho de Psicologia, mas de espaços da sociedade, ainda é muito tímida, trazendo para o quantitativo, no sentido de que não há uma presença em quantidade de representação desses povos. Porque nós não queremos? Porque não achamos que devemos estar? Ou as estruturas impossibilitam também, né, essa nossa participação ativa dentro desses processos e de lugar de poder e tomada de decisão e autodeterminação de dizer como que é nos nossos territórios, como que a gente, por exemplo, vê as violências, o que é que a gente entende sobre saúde mental, o que é que a gente entende sobre academia e sobre fazer ciência. E linguagem, porque quando a gente chega, a gente também chega com nossas referências às nossas linguagens. E a academia e esses espaços são formais, são burocráticos. E aí eu achei incrível o parente que fez, né, esse encantamento para a gente mais cedo. Eu acho que você trouxe o assunto, foi o assuntar, o regimar, assentar. Assentar é uma palavra revolucionária para nós, que diz de um processo de ciência, inclusive. Todo povo tem ciência, todo povo tem ciência. E trazer a nossa linguagem, ela é fundamental para o que a gente chama de contracolonialidade. Nego Bispo, que é um homem quilombola, né? Ele fala, por exemplo, de confluência dos aspectos, elementos do território quilombola que ele, né, viveu. Enfim, Ailton Krenak e tantas outras filosofias que são importantes para se afirmar dentro desse processo que é tão violento quanto quem pensa diferente. E aí eu vim lembrar, nessa referência, que, apesar das violências contra as mulheres serem universal, ou a categoria de mulheres ser universal, existem diferenças significativas, tanto para essas violências, quanto o acesso dessas mulheres a políticas públicas, a políticas que vão mitigar ali o processo da violência que ela está sofrendo ou sofreu. Que para os povos indígenas é uma outra lógica, inclusive, da gente pensar sobre os atravessamentos que o território implica para essa mulher, por exemplo, ter acesso a um serviço público. Quando a gente pensa aqui, o Brejo do Burgo. Eu esqueci o nome que se dá para o caminho indo para lá. É tão distante. Como é que esse povo vem todo dia para Paulo Afonso? Vocês já pensaram sobre esse atravessamento? Quando a gente pensa os indígenas que estão em contexto de aldeamento, né? E os indígenas que estão em contexto de cidade? Quais são os desafios para essa mulher chegar num serviço público e buscar, né, aquela ajuda profissional? E como considerar, porque o movimento, e Elisa trouxe muito assertivamente, feminismo indígena, e aí está demarcando uma luta de mulheres indígenas, diferente do que é a luta do feminismo. Então, o feminismo, por exemplo, ele não luta pelo território. Quem luta são as mulheres indígenas. Tem alguns aspectos que vão diferenciar e que não contemplam dentro dessa categoria universal de mulheres. Então, eu trouxe para a gente pensar
também como é para as mulheres indígenas, o que entendemos sobre violência. Porque não é só a violência de que o homem bateu ou que o homem matou, mas é o processo de violência também que sofremos dentro do nosso território. As mulheres indígenas estão se autolesionando ou estão com ideação suicida. E será que isso também não faz parte de uma estrutura de violência que faz com que essas mulheres produzam essas violências em decorrência também do patriarcado, do machismo? Sim. Eu estou ali num relacionamento abusivo com aquele homem, abusando minha mente o dia todo. Eu não tenho mais perspectiva, ele me afastou da minha comunidade, da minha família, eu vou fazer o quê? Sabe? Isso também tem a ver. E aí a gente tem o cuidado para a individualização. Não, ela está se cortando. Ela quer se matar. E esse discurso individualizante, ele é perigoso. Porque esconde a estrutura que está por trás. Ah, ela está apanhando porque ela quer. Então, ela merece o que acontecer com ela. Mas tem uma estrutura maior também por trás. Enfim. Eu não sei, a nossa missão ainda, ela inicia nessas jornadas no campo de atuação que os indígenas estão, seja na antropologia, seja na psicologia, na enfermagem, seja professor. É algo que a gente vai desbravando, porque muitos outros não chegaram. E, às vezes, nós somos pioneiros a fazer isso. Como eu sou a primeira psicóloga a estar numa gestão de conselho regional, como Nita é a primeira psicóloga indígena a estar numa gestão do Conselho Federal, como você vai ser a primeira indígena a pesquisar, ter o título de doutor, de doutora, de mestra da sua comunidade, dentro da lógica ocidental, de título de mestre e doutor. Porque nós temos nossos mestres de saberes, mas que trazem outras ciências, diferente dessas que a gente aprende aqui. E que a gente pudesse também, em outros momentos, ter a oportunidade de trazer também esses mestres dos nossos territórios, também para vocês conhecerem essa filosofia, essa base que está no nosso território, esse conhecimento. A escola tem feito um papel fantástico. E, quando eu estava ausente, muita coisa eu perdi. Eu perdi, por exemplo, o que foi produzido lá de brigadeiro? Com quê? Com capim santo. Brigadeiro de capim santo, minha gente. Quem aqui já considerou isso? Eu nunca provei, mas a escola produziu uma feira e que trazia esses elementos do território. Que delícia. Foi feito também alguma coisa com frade ou foi com o fruto do mandacaru? O frade e o mandacaru. Doce. Coisa que é um pouco azeda, mas a gente teve o doce do mandacaru e do frade. Então, são elementos do nosso território que a gente desconhece, né? E que é importante esse retorno. Eu acho que eu respondi, né, Nita? E trazendo muita outra coisa. Eu fiquei escutando. Ontem eu disse lá no COP Parente, né, que os meus mais velhos, eles falavam a palavra escutar. E os nossos mais velhos dizem muitas palavras em português que elas são meio que um enigma, né? Então, a gente precisa prestar bem atenção para decifrar, né? E esse decifrar são os ensinamentos, né? Então, eu lembrei que eles diziam: você vai escutar a missa? Você não vai assistir, você vai escutar, né? Você vai escutar? Você escutou? Né? E essa ideia de escutar, né, é a gente escutar a natureza, a gente escutar, a gente perceber. E eu sou observadora, né? Parece que, principalmente quando eu estou dormindo. Eu costumo dormir nas reuniões, mas eu estou ouvindo, né? Eu estou escutando, né? E são... Mas eu queria falar nessa nossa
ação de compartilhar, né? Da gente estar compartilhando saberes. Então, nunca nessa trajetória do tempo foi tão necessário esse compartilhar, né? Que a educação escolar esteja compartilhando saberes com a saúde, a psicologia esteja compartilhando com a antropologia, as artes estejam compartilhando, né? E aí eu lembrei de um quadro belíssimo. Eu tenho recebido algumas homenagens em quadros, né? Agora saiu um lá aqui, os parentes indígenas da Universidade Estadual de Sergipe fizeram uma gravura, eu fiquei feliz, né? Mas dizer que aquela inspiração é minha inspiração também. E aí a Socorro Capinauá, ela diz que a gente não troca conhecimentos, né? Porque trocar significa que se eu trocar esse óculos com a sua pulseira, eu vou ficar sem o óculos e você sem a pulseira. Então vamos compartilhar, né? E nunca nessa história, nesse tempo, nessa trajetória, foi tão necessário que nós estejamos compartilhando, contribuindo, colaborando esses nossos saberes, né? E aí, eu ouvindo Nita falar, e aqui, eu vi uma nota técnica, né? Saiu uma nota técnica, e eu quero ler, né? Que a aba vai escrever recomendando como o profissional de antropologia deve atuar nos povos indígenas, em especial na saúde, né? Então, como nós podemos compartilhar, né, para essas nossas mulheres, para essas nossas meninas, né? Então, e nessa trajetória eu vou pensando, essa fala estava ausente, então a gente precisa trazer. Nós esquecemos de tal atividade, precisamos fazer essa construção, né? E os nossos estudantes, pensar nos nossos estudantes que estão na academia, né? E eu tenho dito que nós estamos preparados para ocupar esse espaço na academia. No entanto, esse espaço precisa se preparar para nos receber, né? É o chamado espaço que faz ciências, faz conhecimento, mas nós precisamos dizer que os nossos também fazem ciências, né? Nós produzimos ciências. Utilizando a linguagem da academia, os nossos também pesquisam, observam, testam e têm resultado. Então, os nossos, pensando nessa ideia de mudanças climáticas, de clima, os nossos também sabiam o dia que ia chover, mas não é porque eles eram adivinhos, não. Eles não adivinhavam, senão eles adivinhavam os números da Mega Sena, né? Mas eles passaram a vida observando, né? Mas não era só observando o dia que chovia, era observando a natureza na sua harmonia. No entanto, com o passar do tempo, isso é uma violação também. O desmatamento é uma violação e nós estamos... A mesa fala de correntezas da resistência, mulheres indígenas, e aí nós precisamos falar dos grandes empreendimentos, né? Então, quando a gente fala da barragem de Itaparica, da violência, a violentação que foi a Cachoeira e o Rio São Francisco, nós vamos pensar que esses empreendimentos, eles impactam a vida das nossas mulheres e meninas eles trazem impactos ambientais, culturais, sociais e espirituais. E nos impactos sociais, são as nossas mulheres e meninas quem mais vão sofrer. E essas lembranças e essas pautas não fazem parte da mitigação, se houver, né? Então, os impactos do desmatamento, que já não sabemos mais o dia que vai chover, mas porque houve desmatamento,
né? Porque houve uma violação de outras vidas, das nossas irmãs árvores, das nossas irmãs águas, da poluição e do envenenamento, e etc, e etc. Então, e aí, trazendo para o campo escolar, eu conversando com as demais, e disse, nós poderíamos propor nessas conferências, né, e já começamos a propor, a trazer a temática das mulheres, construir um material, construir artigos, material didático, de autoria. Somos nós que sabemos falar por nós, mas não é que os outros não poderiam saber, é porque os outros não estão interessados. A quem interessa falar sobre nossas meninas? A quem interessa falar da violação da nossa floresta caatinga? Então, não estão interessados. Então, a quem interessa, a nós. Então, falamos, escrevemos, nós, né? E aí, proponha que o currículo, que as matrizes curriculares do MEC dos estados, traga a pauta das mulheres, né? Então, não apenas desse contexto de desigualdade, injustiça, violência, diferença, mas nesse contexto de intersecção, que aqui foi bem, é chamar, né? Chamar a responsabilidade, chamar como chama a nossa espiritualidade, né? Como chama, porque senão não faz sentido levar o nome indígena. Se eu não tenho uma essência, não faz sentido. Se eu não trago comigo a essência da espiritualidade pancararu, não faz sentido eu dizer que sou uma pancararu, ou que eu sou outro povo, porque eu sou a semelhança da minha ancestralidade. Eu sou a representação da minha espiritualidade nesse mundo terreno. Então, não faz sentido eu fazer essa afirmação se eu trago e levo comigo as práticas, a mazela do colonizador. E é do colonizador no masculino porque é a maioria. Porque eles também violam os direitos das mulheres deles, né? Então, não fique pensando que uma deputada federal, e isso aí é o exemplo mais claro, não vai, ou uma senadora, governadora, presidenta do Brasil, não vai passar por esse contexto de violência, por esse contexto de machismo, de racismo. E nós precisamos falar, sim, de racismo, o caso dos povos indígenas, né? Nós precisamos falar em todos os espaços públicos, de educação, de saúde, de cultura, de todos os espaços, e fazer, de fato, esse diálogo. Obrigada, Tainá. Gostaria de agradecer as nossas convidadas, parentas, Elisa Pacararu e Tainara Tuxá, e todos vocês que puderam, né, saudar essa mesa, ficar até o final. Acredito que, como mulheres sementes, né, vocês também tiveram aí uma sementinha dentro do interior de vocês, para reflexão, para outros diálogos, porque a mesa de hoje foi uma mesa muito produtiva. O diálogo foi de compartilhar, né, como a Elisa trouxe, e diálogos potentes, que vão aí germinar na vida de cada um de vocês. Então, obrigada, Inetor, por esse momento. Gostaríamos de agradecer à mesa. Belas palavras. Vocês são potência, vocês são representatividade. Mas, antes de dar continuidade, ouvindo vocês falarem, eu lembrei aqui de um trechinho de uma música composta por lideranças da aldeia Tuxá, da minha aldeia, e que foi apresentado no meu colégio, no CSFR, que diz assim: nossa essência deve ser farol, ecoando a verdade esquecida. E eu acho que isso nos define muito, porque
Nós mulheres, a nossa força é inabalável. Nós lutamos constantemente por diversas causas, enfrentamos grandes obstáculos, lutamos aí por igualdade, por equidade, lutamos para tentar descolonizar esse pensamento europeu que foi imposto na sociedade, lutamos pelo respeito à nossa identidade, como também essa questão de desfazer a sociedade patriarcal, porque nós, mulheres indígenas, não queremos ser inferiores aos homens, nem superiores, mas queremos andar lado a lado. Então, essa busca por estar ocupando espaços de poder, de fala, é essencial para mostrar que nós existimos e resistimos constantemente. Então, ser mulher indígena é saber que nosso corpo é terra viva, é saber que o nosso corpo é rio corrente. Nós somos o testemunho da ancestralidade e resistência. E eu cresci dentro da minha aldeia, vendo inspirações, vendo essas referências no meu povo, vendo essas mulheres indígenas, e eu fui alimentando esse pertencimento dentro de mim, e acredito que essa pessoa que eu sou, que estou me tornando, é baseado nisso. Então, muito obrigada. Agora, gostaríamos de convidar a aluna do Colégio Estadual Indígena, Capitão Francisco Rodelas, Maria Fernanda, para cantar as músicas de sua composição. Eles tentam apagar a nossa história. Eles tentam acabar com as nossas vidas. Promessas ditas, porém não cumpridas. Uma existência que só existe se você existe. Na, na, rei, na, rei, na, rei, na, na, rei, na, rei, na, rei. Os tiros me perseguem. Feche os olhos e já não estou mais aqui. Feche os olhos. Minha alma está amargurada, sem força. Meu coração sangra a imaginar tantos conflitos. Eles legalizam genocídio, os olhos se fecham para os gritos. Sou pássaro planando sem destino. O silêncio permanece, invade meu espaço.
medo me incrimina e me torna invisível. Eu vi minha mãe chorar, aquele choro em um grito ecoa e me fortalece com a esperança dos meus encantados. Minha força vem como raiz fincada na terra, com a ritualidade de meu povo tuxá. Me encoraja a ser ponta de lança para no futuro florescer, ver esperança. Com a proteção de culpa de Zoan, com a proteção de culpa de Zoan. O meu corpo é território vivo, a minha força ancestral está no chão de piso. Grilagem mata a nossa floresta, a mineração extingue nossas águas, nossas crianças e mulheres violentadas, lideranças perseguidas. Por que tanta exploração? Que não mais as correntes sejam fardo no pescoço dos meus irmãos. É tanta crueldade, violência e sangue inocente, vidas tiradas tão brutalmente. Mesmo cansada de lutar, eu sigo, enfrentando essa política anti-indigenista. Eu sobrevivo. Agora eu vou cantar uma música Raízes Ancestrais. A mãe de Deus, a Deus não. A mãe de Deus, ela é mãe soberana. Rea, rea, reina, rea, reoa. Rea, rea, reina, rea, reoa. Livrai de todo mal, minha filha. Você não está só. Era o que a minha avó sempre me dizia ao me abençoar com a fumaça de seu malaco. Mas olhar o mundo em minha volta, sentia uma dor infinda. Dentro do peito, via sempre uma rosa banhada de ouro fincada em cada palmo de terra. Seus espinhos embargavam minha fala, cobrindo cada pedaço da minha alma, até chegarem ao tronco, mas nunca alcançarão as raízes. Perdida nesse labirinto, como uma bússola ao contrário, suas mãos queimam minha pele, minha liberdade parece inalcançável. Sempre presa ao passado, eles dominam tudo.
meu corpo já memorizou os passos, adentrando um corpo só, fazendo sucumbir um novo mundo, fazendo sucumbir um novo mundo. Por trás desse cenário que eles inventaram, os ritos se repetem, fincando laços espinhosos debaixo desse chão. As raízes vão lhe mostrar a verdade. As armas que me atravessam refletem você. Mirando 12 flechas, você se tornou meu alvo. Mirando 12 flechas, você se tornou meu alvo. A sua riqueza é feita por cima de que sangue, se não meu? Seu asfalto está sujo de sangue, meus ancestrais. A sua riqueza é feita por cima de que sangue, se não meu? Suas mãos estão sujas de sangue, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos. Meu sagrado chama as minhas correntes, quebrando a cabaça, espalhando as sementes, plantando raízes ancestrais, as flores brancas que a Mãe soberana arrede todo mal, arrede todo mal desse veneno que você semeia, nascendo flores vermelhas, me afogando ao mercúrio. O garimpo tomou meu corpo, minha garganta tá fechando, o tempo tá passando e eu já não respiro mais o mesmo ar. Vou me infiltrando no sistema, buscando coexistir, reconstruindo até que eu cobre a conta da sua dívida impagável pra sobreviver. As falsas promessas, o etnocídio agro, nesse desejo desvairado de possuir tanta terra. As falsas promessas, o etnocídio agro, nesse desejo desvairado de possuir tanta terra. A sua riqueza é feita por cima de que sangue, se não meu? Seu asfalto está sujo de sangue, meus ancestrais. A sua riqueza é feita por cima de que sangue, se não meu? Suas mãos estão sujas de sangue, meus filhos. Anya de aite dia
kedeni onatse ai buihan anya yede aite dia kedeni onatse ai buihan. Gostaria de agradecer pelo espaço, pelo convite. Gente do céu, que susto. Pelo convite a Ezequiel, especificamente. É um prazer estar aqui nesse espaço, né? Agradecer também a Anderson Cleomar Pancararu, compositor, músico, mestre de etnomusicologia, doutor, agora na UFBA em música, né? Trabalha no IF de Petrolina, dando aula de música, meu mentor. Vai começar? Um pássaro cantou e encantou pra mim seu canto triste, pedia socorro e em seus olhos Maro reclamava dor. A raiz entrelaçada na terra desfincou. O rio me acordou de um pesadelo e escutei vozes que transcendiam lamento. Me deixei levar sobre suas penas. Elas ecoavam na minha cabeça as dores do meu passado, como um déjà vu. Seu canto triste pedia socorro e em seus olhos Maro reclamava dor. A raiz entrelaçada na terra desfincou. Aflorou e uma parte de mim se desconectou do mundo, Guardei toda aquela força entre minhas memórias. A fumaça calma me faz recordar as lembranças de uma infância feliz, no lugar em que chamava de lar. Sobre a ancestralidade acende um genocídio,
gritar sobrevivência, transbordando sementes germinadas no chão. As mortes são consequência de suas mentiras e ilusões, da hipocrisia que mata e desmata até hoje. Filha de um povo ancestral, a terra ecoa em meu corpo. Peço força aos meus, para que a Jurema alimente meu espírito e conforte a minha alma da devastidão que assola o mundo. Ouvindo um maracá pra acordar, que a brisa do vento assobia, me faça viva novamente, pra que não falte ar e eu possa respirar novos ares. Marorri, voe alto, sonhe com o mundo novo. Marorri, voe alto, retorne pra casa, acalme o espírito, volte a dançar. Voe alto, respire. Marorri aflorou e uma parte de mim se desconectou do mundo, traga proteção pra meu povo. Fineta, obrigada. Pessoal, agora vamos dar um intervalo para o almoço e 2 horas retornamos, tá ok? Obrigada!